Boa tarde, pessoal. Então, hoje iniciaremos a terceira unidade da disciplina de Eletrotécnica Básica. Como eu já falei para vocês, né, algumas vezes, essa disciplina de Eletrotécnica Básica é dividida basicamente em três partes. A primeira parte, onde nós aprendemos a respeito de circuitos elétricos, tanto de corrente contínua como de corrente alternada. A segunda unidade, nós aprendemos a respeito de máquinas, né, máquinas elétricas optativas e não rotativas, e também sistemas trifásicos. E nessa terceira unidade, ela é destinada para que aprendamos a respeito de instalações elétricas. Né? Então, assim, a parte de circuitos elétricos da primeira unidade, a gente faz uma resumida para vocês conseguirem aprender o básico de circuitos elétricos, isso também com a parte de máquinas, e a mesma coisa com instalações. Eu vou conseguir aqui explorar muito a parte de instalações, vou mostrar a vocês o conceito básico, né, para que vocês possam entender como é que um projeto elétrico ele é realizado. Vou apresentar aqui minha aula. Então, nessa primeira parte, né, de instalações elétricas, eu vou entender um pouquinho a respeito sobre normas e conceitos. Né? Normas que vão falar a gente sobre a questão do fornecimento de energia elétrica. Então, o que é um projeto elétrico? Né? O que a gente poderia definir como projeto elétrico? Um projeto elétrico é desenvolvido para se prover solução para um determinado problema. Isso é um projeto qualquer, independente de qual área que você trabalha, engenharia química, engenharia têxtil, engenharia civil, engenharia de alimentos, elétrica, qualquer um. Você sempre vai ter o quê? Vai ter um projeto, você vai ter um determinado problema e você quer solucionar esse problema. E para você fazer isso, você tem que ter um projeto. Então, quando a gente pensa num projeto, né, qualquer, não é apenas executá-lo. A gente tem que executar, tem que documentar, tem que projetar. E um projeto realizado pelo engenheiro não é assim uma gambiarra, né? Não é uma coisa que eu vou ali e resolvo de qualquer jeito apenas para resolver. Mas um projeto é algo que tem que ser desenvolvido com cuidado, seguindo normas. Claro, é evidente que a gente, no dia a dia de uma indústria, quando a gente está resolvendo problemas, né, que tem que ser muito rápido, às vezes a gente utiliza um artifício aqui, um artifício lá para botar para funcionar, mas isso não é o mais adequado. Então, quando a gente pensa em projeto elétrico, o que seria? No caso, um projeto elétrico para atender a unidade consumidora, o projeto consiste em levar a energia disponível na rede da concessionária até o ponto de utilização. Então, o seu projeto elétrico vai ter que conseguir fazer com que um eletricista, né, ele consiga desempenhar o projeto elétrico para que a energia que é fornecida pela concessionária, cada vez com as ervas, pode ser CEL, pode ser Recife, ou qualquer outro, para você conseguir ter o quê? Ter a energia necessária lá na sua residência, na sua indústria, no seu comércio. E essa energia tem que ser fornecida com tensão e frequência fixa. Tensão RMS, né? A tensão é alternada, mas o valor RMS é fixo. 220 e uma frequência de 60 Hz. A concessionária ela tem uma flexibilidade em relação a nível de tensão. Essa tensão ela pode ser 5% acima de 220 e 5% abaixo. Mas a frequência não. A frequência pode variar muito pouco. Então, assim, o teu projeto elétrico ele tem que desempenhar essa função.
Então, tem o quê? A energia elétrica na redistribuição, que precisa ser utilizada, e o projeto elétrico vai o quê? Vai fazer com que essa energia ela possa ser transferida para a tua unidade consumidora. Então, projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de prédio local consiste essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar de maneira racional os equipamentos e outros componentes necessários a fim de proporcionar, de modo seguro e efetivo, a transferência de energia desde uma fonte até os pontos de utilização. Então, o que tem que acontecer? Você tem lá o ponto de conexão lá da concessionária, onde ele fornece, né? A gente chama ponto de entrega, a concessionária fornece energia para você. Você tem que distribuir essa energia com selecionando os equipamentos que você tem que trabalhar, fio, tomada, iluminação, dimensionar, o fio é de quanto? Qual a bitola do fio? A lâmpada é de quanto? Localizar. Por quê? Porque se tiver dois locais, você vai colocar um interruptor a 30 centímetros do chão. A criança vai ficar ligando, né? Tem que ter uma altura que seja satisfatória para a maioria quantidade de pessoas, tanto criança como pessoas muito altas. Também, se tiver um quarto, eu não vou colocar a lâmpada na quina, né? Vou colocar lá no meio do quarto. Também eu não vou ligar, botar uma lâmpada muito forte no quarto. Tem que ser uma coisa que seja compatível. Então isso tem que ser de forma racional. Tem que tentar seguir as normas, usar os equipamentos corretos, mas eu também tenho que usar, fazer isso de forma racional. Então eu tenho que proporcionar de modo seguro e efetivo a transferência de energia desde o ponto, desde a fonte até os pontos de utilização. Então tem aqui a figurazinha do projeto elétrico. A gente aqui tem um ponto de entrega e aqui está passando aqui a fiação, os eletrodutos. Cada pontozinho desse é um ponto de ligação. Esse aqui são um pontozinho, ó, que a gente vai ter, ó. Aqui vai, a gente vai mostrar para vocês. Isso aqui vai representar a quantidade de fase, de meio, de terra. Então isso nós vamos ver na aula, ao longo da aula, né? Então, o projeto elétrico, isso aqui é a planta, né? A gente pega a planta do local e especifica como é que vai passar a fiação, se ela vai ser no piso, se ela vai ser no teto, se ela vai ser na parede, como é que ela vai passar e qual vai ser qual a fiação que vai passar em cada eletroduto. Para a solução de um problema, não há uma única solução. Então, assim, se eu mandar um engenheiro fazer um projeto aqui, lá no Rio Grande do Sul, o projeto vai ficar diferente. Mas os projetos têm que atender minimamente tem que atender minimamente o quê? Que a norma nacional ela solicita, né? A norma nacional e também a norma da concessionária. Mas assim, um cara que trabalha no Rio Grande do Sul, ele tem que conseguir trabalhar aqui, né? Ele vai ter que ter algumas adequações, mas é basicamente parecido. Então, assim, um projeto, ele vai ser desenvolvido, se você mesmo desenvolver ele várias vezes, você vai fazer ele de forma diferente. Você vai achando soluções diferentes. Então, não é uma única solução para desenvolvimento de um projeto. Assim, para o mesmo problema de trazer energia da rede para a concessionária para a unidade consumidora, pode haver várias formas de prover essa solução. Aí tem um engenheiro que consegue desempenhar esse projeto, ele chega lá no valor X, e outro engenheiro ele consegue chegar no valor de 75% de X. Os dois projetos vão entregar de forma efetiva a energia para ser consumida, mas tem um que vai utilizar menos fiação, menos componentes, e vai ficar mais barato. Então, vai diferenciar isso entre os projetos. Desse modo, haverá diferentes projetos para resolver o mesmo problema, uns com solução mais simples, com menos custos, outros com soluções mais complexas. Lá o cara vai desenvolver um projeto, aí o engenheiro ele coloca apenas interruptores simples. Né? Aí
Interruptor simples é esse que vocês conhecem. Né? Eu ligo a luz e desligo dá apenas um ponto. Aí tem outro engenheiro que coloca um three-way, que ele pensa, vou colocar um three-way aqui porque o consumidor ele vai querer ligar essa lâmpada em dois lugares. O three-way é você ligar uma mesma lâmpada de dois lugares diferentes, né? Dois interruptores diferentes. Então, assim, cada projetista vai ter soluções diferentes. E qual a solução a melhor? Depende do nível de conforto, da solução adotada e da disponibilidade de capital. Né? Se você tiver condições de bancar esse projeto que tem Freeway, com certeza é melhor você seguir esse projeto. Com certeza. Agora, se não, você pode seguir os projetos mais baratos. Agora, isso não quer dizer o projeto mais barato, não quer dizer que ele é ruim. Ele só vai ter solução mais simples, mas ele tem que seguir as normas. As instalações elétricas não devem ser implementadas de forma aleatória, já sabem vocês, têm que seguir uma série de normas. Assim, elas devem ser fonte de preocupação de todos os profissionais envolvidos, engenheiros, que somos nós, técnicos e eletricistas, além de usuários, proprietários e todos que fazem uso da eletricidade. Como assim? Como é que o usuário vai se preocupar? Se uma tomada ela tem uma especificação, é uma tomada de 10 amperes, você não vai botar uma gambiarra para usar uma máquina de 20 amperes. Todo mundo tem que utilizar de forma adequada. E assim, o engenheiro faz o projeto, se por acaso acontecer um curto-circuito, algum erro, não é sempre do engenheiro, não. Muitas vezes o que acontece? O eletricista que vai desempenhar o projeto chega para o dono do empreendimento e diz, rapaz, se você fizer essa gambiarra aqui, dá certo. Ele chama de gambiarra, né? Diz, rapaz, não precisa fazer como o engenheiro disse, não, vai ficar muito caro. Troca essa bitola desse fio de tanto que você vai gastar bem mais barato. Eu lembro que teve uma vez que uma igreja que o pessoal me chamou para ir ver a questão do projeto elétrico lá, e lá inicialmente tinha a ideia de ligar um elevador, né? Só que a parte inicial não fizeram o elevador. Depois foram fazer e queriam ver se realmente dava para ligar esse elevador. Aí o que aconteceu? Na hora que o cara foi fazer o projeto elétrico, ele levou em consideração esse elevador. Quando o instalador foi instalar, como o elevador não ia ser instalado, ele chegou para o cara que marcou da igreja e disse, ó, você pode utilizar esse fio aqui, a bitola menor. Atendeu. Mas no momento que ele foi ter que usar o elevador, ele não conseguia. Ele não suportava a corrente. Aí eu disse, não, você vai trocar toda a fiação ou você vai colocar a fiação paralela só para o elevador. Então, assim, a questão de projeto elétrico envolve muitas pessoas. Muitas pessoas. É igual quando a gente pensa em aviação, né? Quando tem um acidente de avião, a gente tem que pensar em diversos componentes. Fabricante, piloto, a empresa, a tripulação, a equipe de manutenção que fez a vistoria daquele avião antes de voar. Então, também aqui na parte de projetos elétricos, a gente tem vários componentes. É competência dos engenheiros e técnicos elaborar projetos de acordo com as normas vigentes. A fiscalização dos profissionais é feita pelo CREA. Geralmente, né, quando a obra é muito grande, a fiscalização é maior. E essas obras menores, a fiscalização se dá mais pela questão de não, nome? Denúncia, né? Denúncia nome. Devendo cada projeto ter uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, a qual fará parte do acervo do profissional que elaborou o projeto. Então, aquele cara, ó, essa anotação de responsabilidade técnica, né? Cada engenheiro vai ter que atender a norma é fundamental, pois ela é fixa as condições mínimas exigidas às estações elétricas a fim de garantir o seu funcionamento perfeito, a segurança das pessoas e animais, domésticos e conservação dos bens. Então, assim, eu tenho dois projetos. Eu tenho isso com menor custo e com maior custo. O que vai acontecer? Esses dois projetos, eles têm que seguir as normas. Só que o projeto mais caro, ele procurou soluções, são soluções mais caras, mais complexas.
cara que fez o de menor custo, ele conseguiu seguir as normas e ele conseguiu ter um preço menor. Então não adianta você ter um preço menor no projeto se você não seguir as normas. Então você tem que seguir as normas, né, estabelecidas. Quais são as principais normas? Temos a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, que são as instalações que nós vamos especificar aqui no curso. NBR 5444, que são símbolos gráficos para instalações prediais. NBR 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Essa norma da 0021 da COSERN, que é o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição e edificações individuais. E essa 0022, fornecimento de energia elétrica de edificações com múltiplas unidades consumidoras. As duas são da COSERN, né, que tem que seguir as normas nacionais e temos que seguir as normas da concessionária. Agora, as normas concessionárias se baseiam em o quê? Se baseiam na norma nacional. Qual é o conceito de instalação de baixa tensão, que são as instalações que nós vamos trabalhar? A instalação elétrica de baixa tensão é uma instalação cujo fornecimento de tensão é inferior a 1 kV ou 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. Então, a instalação que nós temos de baixa tensão do 380 de linha 220, né, é considerado como baixa tensão. Até 1000 volts em corrente alternada é baixa tensão. Até 1500 volts em corrente contínua também é considerado baixa tensão. Dentre os objetivos do uso de normas, quais que nós temos que ter preocupação com economia, comunicação, segurança e proteção do consumidor. Então, em relação à economia, a gente procurar proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos. Comunicação, proporcionar meio mais eficaz na troca de informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de serviços. Segurança, proteger a vida humana e a saúde dos usuários, das pessoas que estão usando aqueles equipamentos. E proteção do consumidor, promover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos. Então, essas normas, as normas em geral, né, tem esses objetivos. Então, todo equipamento ele tem que seguir as normas. Então, o projeto elétrico também tem que seguir as normas. Qualquer projeto de qualquer área, ele tem que seguir as normas. Se ele não seguir as normas, ele não é... às vezes o projeto, o cara não segue as normas, faz, nunca dá problema. Mas se der problema, a responsabilidade vai ficar por cima dele. De quem fez, né? O projeto, ou se o projeto estava certo, de quem instalou, alguém vai ser responsabilizado se houver algum problema. Então, a norma NBR 5410, né? A norma bastante conhecida. Ela é a principal norma para instalações elétricas de baixa tensão, 1000 volts, né, de corrente alternada e 1500 de corrente contínua. E quais são as suas responsabilidades? A responsabilidade é fixar as condições que as instalações de baixa tensão devem atender, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança das pessoas e animais domésticos e a conservação de bens. Então, essa é a preocupação da norma. E regulamentar de forma que todos falem a mesma língua. Todos os projetos devem seguir no Brasil essa NBR 5410. Se por um acaso um engenheiro lá do Rio Grande do Sul vem fazer manutenção em prédio aqui na estação elétrica, quando ele vê um projeto, ele tem que entender. Não é porque é de Natal, é do Rio Grande do Norte e o projeto é diferente. Não, é isso não. O projeto pode ser executado de forma diferente, mas ele tem que seguir as normas. Ele precisa seguir essa norma NBR 5410, que é destinada a instalações de baixa tensão. E ela se aplica aqui a edificações residenciais e comerciais, em geral, baixa tensão, estabelecimentos institucionais e de uso público, estabelecimentos industriais, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, trailers, local de acampamento, marinas e instalações análogas,
e canteiros de obra, né? Você tem que fazer uma obra, você tem que fazer um canteiro, né? Tem que ser alimentado, intenção. Feiras, exposições e outras instalações temporárias. Então, a NBR 5410 ela vai aplicar, né, a então, a NBR 5410 ela vai se destinar a, a essas instalações. Então, em relação ao suprimento de energia às instalações elétricas de baixa tensão. O suprimento de energia em instalações elétricas de baixa tensão podem ser diretamente através da rede de baixa tensão. Aí esse suprimento ele pode ocorrer de duas formas. Através da rede pública de baixa tensão, de uma concessionária, no caso aqui é a COSERN, e o caso de consumidores de pequenas edificações residenciais, comerciais e mesmo alguns industriais. Através de um transformador exclusivo da concessionária, consumidores de edificações residenciais e comerciais no grande maior porte. Aí a gente precisa ter um transformador, né? E a gente vai ter uma potência maior, tipo um condomínio, né? A gente vai ter que ter um transformador para receber uma potência maior, convertendo essa tensão de 3,8 kV para uma tensão de 380 ou 220. Através da rede de média tensão, é outra possibilidade. O transformador é de propriedade do consumidor. É o caso de consumidores industriais de médio e grande porte. Então, o consumidor de baixa tensão ele pode ser alimentado diretamente da rede de baixa tensão ou de média tensão. Aí o de baixa tensão pode ser através da rede pública ou através de um transformador da concessionária. Mas é da concessionária. É lá fora, né? Então, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aquele caso, essa figura vai ilustrar o transformador utilizado para suprir energia a um grupo de consumidores residenciais de baixa tensão. E aqui a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver alguns dados interessantes. Que é o local do ponto de derivação, o ponto de entrega, ramal de ligação e ramal de entrada. Né? A concessionária, até o ponto de entrega, ela se responsabiliza. Do ponto de entrega para frente, quem tem que se responsabilizar é o consumidor. Ponto de derivação, né? Vamos especificar aqui. É o ponto de onde deriva a rede de distribuição de baixa tensão da concessionária. Né? Esse ponto 1 aqui. Então, tem a rede aqui, ó, trifásico neutro, três fases neutro. Hoje em dia, essa fiação é mais entrelaçada, né? Isso aqui é mais antigo. Aí eu tenho aqui o ponto de derivação. Isso aqui é a responsabilidade da concessionária. Ponto 2. Ponto de entrega. É um ponto até o qual a concessionária se obriga a fornecer energia elétrica, participando dos investimentos necessários, bem como se responsabilizando pela execução dos serviços, pela operação e pela manutenção. Então, até aí a concessionária se responsabiliza. Daí para frente, ela não se responsabiliza. 3. Ramal de entrada. Conjunto de condutores e acessórios de responsabilidade da concessionária, né, porque até ponto de entrega é dela, situados entre o ponto de derivação e o ponto de entrega. Então, tem aqui o ponto de entrega, ponto de derivação. Aqui eu tenho um ramal de entrada. E 4. Ramal de entrada. Conjunto de condutores e acessórios de responsabilidade do consumidor situados entre o ponto de entrega e a medição. Isso aqui é a responsabilidade. Isso aqui você precisa fazer, ó, para a concessionária chegar e entregar a tua energia. Então, o consumidor ele tem que realizar esse ramal de entrada, né? Seguindo, tem que seguir lá o que é pedido pela COSER. O consumidor de baixa tensão, da de potência, tem que seguir tem que utilizar esse medidor monofásico, né? Esse padrão. Então vejam que aqui para fora, né, o medidor fica interessante porque o cara pode fazer medição sem entrar na tua casa.
Então, em relação ao suprimento de energia, nós temos esses 4 pontos básicos. Né? Ponto de derivação, sai daqui, ó. Ramal de entrada, ponto de ramal de entrada, ponto de entrega e ramal de ligação. Aqui, aqui é ramal de ligação. Esse 3 aqui é ramal de ligação. Aqui que é ramal de entrada. Me confundia. Ramal de ligação. Ramal de ligação e aqui o ramal de entrada. Quais são os limites de forçamento de tensão para unidades consumidoras? Que eu já falei um pouquinho para vocês. Os valores de tensão fornecidos pelas concessionárias de energia elétrica não são fixos, havendo empresas que fornecem tensão em 110, 127, 220. Para o Rio Grande do Norte, dizem que é monofásico, pessoal. Para o Rio Grande do Norte, a COSERN adota os seguintes valores para a tensão de fornecimento para os consumidores. Na baixa tensão, são divididos da seguinte forma: 220, que é monofásico, né, fase neutro; 380, que é o quê? Trifásico. Na média, os consumidores recebem energia através de sistema trifásico com a tensão de 13,8, que é a tensão de 3,8. Né? Mas em baixa tensão é 220 e 380 volts. Então, esses são os limites de tensão para as unidades consumidoras. Mas o que vai diferenciar os consumidores monofásicos ou trifásicos? Então, tem uma coisa que eu sempre digo na aula, assim, se você for alimentado em trifásico na sua residência, isso quer dizer que você tem um consumo de potência maior, né? Fazendo tiro onda, né? O pessoal que é alimentado em trifásico é rico. E o cara vai ter mais ar-condicionado, mais chuveiro. Esse cara que é monofásico é só poucas coisas. Aí, no momento que a potência começa a aumentar, você tem que ser alimentado em um sistema trifásico, não apenas monofásico. No Rio Grande do Norte, no nosso velho RN, a diferença entre o suprimento monofásico e trifásico para a extensão é a seguinte. Nós temos aqui ó, as 3 fases neutro, né? Que os transformadores usados na distribuição são daquele tipo delta estrela, né? Que a gente tem acesso às 3 fases neutro. O sistema monofásico, a COSERN entrega para o consumidor 2 fios, fase neutra. Ela não vai ligar a fase porque vai ser 380. Lá no Sudeste é interessante porque a rede é 220 e 127. Né? Então, se você ligar fase, você tem a tensão de 220, fase neutra, você tem a tensão de 127. Então, por que isso é interessante? Porque quando a gente chega em hotéis, pousadas, você pode ter tomadas que são alimentadas, né? Tem lá 220 para o pessoal daqui, né? Do Nordeste, que vai visitar lá o Sudeste. E temos as tomadas 110, que é fase neutro, que é do pessoal de lá. Então, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, onde que as pousadas que eu ficava sempre tinha a tomada 220, que é bifásica, fase, e a tomada 127, que é a fase neutra. No sistema trifásico, o que nós temos? A COSERN entrega para o consumidor 4 fios com 2 tensões diferentes, 220 e 380. Assim, aqui no Rio Grande do Norte, as aplicações a gente usa monofásico, a gente usa 220, né? 380, mas para o sistema trifásico. Mas se você tiver uma carga monofásica que quiser 380, você pode ligar ela usando fase. Temos essa possibilidade. E qual é o limite que a gente tem entre monofásico e trifásico? Né? Para definir se um consumidor receberá energia em baixa tensão, se ele é monofásico ou trifásico ou em alta tensão, é preciso conhecer a carga instalada, a soma de tudo que você tem lá de cargas na tua residência, né? No teu consumo. Ela é a soma de todas as potências, essa potência em quilowatts, de equipamentos pertencentes a uma denominada unidade consumidora. A regra é o quê? Entre 0 e 15, monofásico de baixa tensão. Vejam que o chuveiro elétrico, pessoal, já tem 4 kW. Então, se minha casa tiver chuveiro elétrico, vasos ar-condicionados,
Aí eu vou ter que ser alimentado em trifásico, que é a potência 15 a 75 kW. E entre 75 e 2.500 kW é um fornecimento trifásico em média tensão. Aí é 3,8 kV. Aí são mais indústrias, uma potência muito elevada. Então, consumidores normais, né, nós, são alimentados mais monofáticos de você tem uma potênciazinha maior, 15, acima de 15 kW, essa tua alimentação ela vai precisar ser trifásica. E se a potência for maior do que 75 e 2.500, vocês vão ter um suprimento em média tensão. Então, pessoal, eu vou ter que parar por aqui porque eu tenho uma reunião, mas na próxima aula a gente continua a respeito desse. A gente está no cronograma, está dentro já do que estava esperando. Né? A aula de hoje era mais para dar uma ideia a vocês a respeito de normas, as normas que são utilizadas. E na próxima aula eu vou continuar apresentando para vocês. Então, até a próxima aula.